falamos de Brasil contemporâneo, geralmente nos referimos a temas que dizem respeito aos últimos 30 anos de nossa história. Isto é, desde o fim dos governos militares até os dias de hoje. Infelizmente, a sociedade brasileira vive numa situação de carência, cegueira e precariedade, onde fechamos os olhos para a corrupção e aceitamos calados cada falta de respeito que ocorre com todos. Vivemos numa sociedade que o poder da mídia não é usado totalmente para expor acontecimentos que realmente precisam vir. Cada dia que passa é um político pior querendo subir à presidência e a cegueira, citada acima, faz a maioria dos brasileiros acharem graça da situação, pois achar graça gera memes de nossa situação precária e aceitar calado é mais cômodo do que reivindicar de forma passiva e civilizada por todos os nossos direitos. Não é só a política que precisa de mudanças e cobranças. Infelizmente, a população brasileira também precisa acordar. Tomando como exemplo os últimos 20 anos, podemos afirmar que o Brasil encaminhou soluções para muitos problemas no atacado. A conquista da estabilidade dos preços, o tema da dívida externa saiu da agenda nacional e a arrumação parcial das contas públicas criaram as condições mínimas para que o país voltasse a crescer. Associado a esses resultados, as forças desenvolvidas, esquecidas nos anos 1980 e parte dos anos de 1990, parecem ter renascido no país. Em função disso, o mercado interno passou a ser prioridade nas políticas econômicas. Redução de desemprego, aumento real do salário mínimo e fortes estímulos a alguns setores, como a indústria naval, por exemplo, e o aproveitamento das possibilidades do mercado externo de commodities, taxas de crescimento mais elevadas que décadas anteriores. Esses resultados uma bem concentrada estratégia política e diplomática colocaram o país em outro patamar no plano internacional, assumindo o papel de potência emergente. Todas as evidências têm sido um motivo legítimo para as celebrações oficiais e de muitos analistas, elevando a autoestima da maioria dos brasileiros, o que é compatível com os bons índices de aprovação dos governos federais, dos governos federal e alguns estados. Todavia, ainda contabilizamos um passivo expressivo nas áreas de infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, saneamento básico, educação, falta de mão de obra em todos os níveis e saúde. Essas deficiências, ainda à espera de soluções, tendem a construir um freio ao crescimento econômico. A persistência da crise internacional e a nossa incapacidade interna para encaminhar soluções, em especial para as áreas de educação e saúde, associadas com o permanente anúncio de casos comprovados de corrupção e desvio de recursos públicos, têm sido razões suficientes para que coloquem dúvidas sobre os avanços alcançados pelo país. Neste sentido, as pessoas começam a dizer que o país que elas estão vendo não corresponde a avaliações positivas. A inflação não parece estar contida. As notícias sobre educação, saúde, segurança e infraestrutura registram atrasos na entrega de obras, superfaturamento, baixa qualidade na prestação dos serviços públicos. Começam a aparecer chavões como todo o político é corrupto ou o servidor público é sinônimo de ineficiência. Essa percepção da realidade brasileira é preocupante, provavelmente movida pelo imediatismo e ansiedade das pessoas em ver os problemas de educação, saúde e segurança resolvidos imediatamente. Talvez a velocidade no encaminhamento das soluções para as graves questões nacionais esteja abaixo do que é esperado. Os problemas de educação, saúde e segurança resolvidos imediatamente. Talvez a velocidade no encaminhamento das soluções para as graves questões nacionais esteja abaixo do que é esperado. É possível que esse seja o ritmo que a capacidade do país permite imprimir na solução dos seus problemas estruturais. Mas além das mudanças políticas, educacionais e sobre a saúde, ocorreu uma grande transformação nas minorias do Brasil.
Dentre várias características, a etnia. É normal existir uma confusão entre o conceito de etnia e raça, onde raça é a ideia de que é algo definido como natureza biológica. Já a etnia está ligada diretamente às questões de cultura de determinados grupos que se diferenciam de outros, como a língua, a religião, estilo de roupas e etc. Sendo que através dessas características forma-se a identidade de cada indivíduo. Apesar de todos os esforços feitos desde 1888, quando a escravatura foi abolida no Brasil, a segregação e o preconceito raciais ainda estão bastante presentes em nossa sociedade. Os casos se multiplicam e com a internet fica cada vez mais fácil percebê-los. Poucas pessoas efetivamente procuram entender o racismo institucional sofrido por negros geralmente no país. Mas existem diversos fatos que político você realmente conhece. Claro que existem senadoras como Benedita da Silva e Lécia Brandão, mas elas ainda são minorias. Para ser mais exata, apenas 3% dos políticos eleitos de 2014 se declararam negros, segundo a pesquisa da revista do Congresso Foco. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a política nacional, especialmente o poder legislativo, ainda é bastante dominado por indivíduos brancos. Isso é preocupante do ponto de vista institucional, porque a sua atuação ignora algumas vivências para as quais somente a população negra poderia. Segundo o censo populacional do IBGE, a população brasileira é composta por 46% de pretos e pardos. Esse censo é autodeclaratório, ou seja, praticamente metade da população não se vê como sendo branca. Esses dados são ainda mais significativos quando cruzados com dados econômicos. Já que a população que se declara preta ou parda também a população que tem uma renda menor, né? O número de salários se compara relativamente. Na prática, o Brasil ainda é um país com muita concentração de renda e essa desigualdade também ocorre por meio de recortes raciais. É possível perceber a partir desses dados que há um favorecimento maior de brancos para acessarem o mercado de trabalho, seja devido à educação que receberam, os históricos familiares e sociais, bem como as oportunidades de empregos, as quais tiveram acesso de alunos, pesquisadores e professores negros, nos quais os políticos federais contribuem para a Lei Nacional de Cotas. Estabelece a obrigatoriedade de reserva de, no mínimo, 50% de vagas em universidades federais para estudantes que tenham cursado a integralidade do ensino médio em instituições públicas de ensino. Além disso, a mesma lei prevê que essas vagas serão preenchidas de acordo com as distribuições de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência nas diferentes unidades da federal. Por exemplo, se o IBGE determinar 40% da população em Minas Gerais é preta ou parda, essa deve ser a porcentagem de vagas a pretos e pardos nas reservas de vaga. Com a realidade racial e etnográfica, os meios de acesso ao ensino superior público no Brasil. Afinal, as instituições de ensino também devem refletir a sociedade. A Facebook e Twitter provavelmente já acompanhou discussões e postagens com conteúdos ofensivos e discriminatórios. Muitas pessoas acreditam que são livres de responsabilização criminal e civil por essas ações, mas isso não é verdade. Até mesmo os usuários fakes podem ter seus perfis e endereços de IP identificados, para posteriormente serem acionados na justiça. O caso de injúria racial sofrido pela apresentadora de TV Maria Júlia Coutinho, Maju, em 2015, evidencia isso. A página do Jornal Nacional no Facebook foi alvo de diversas mensagens de conteúdo discriminatório naquela época. O mesmo ocorreu com a filha do casal, Bruno Gagliasso e Giovanna Embeck. Titi foi alvo de diversos comentários racistas em postagens do casal, o que acarretou a apresentação de uma queixa criminal no Rio de Janeiro em 2016, na Delegacia de Repreensão de Crimes de Informação. Também o gênero. Esta abordagem trata-se das diferenças entre homens e mulheres. Assumimos sendo diferentes, porém o sexo biológico e o gênero social. A sociedade impõe às crianças com o sexo biológico masculino a serem corajosos e não as deixam brincar de boneca, sendo assim geram-se a aprovação social. Caso contrário, receberão um aspecto negativo. Esse sistema preconceituoso chamado de machismo está inserido principalmente nos ambientes familiares, onde são constituídas as regras e as normas da vida social. O processo de educação transmite a cada um de nós as regras e os valores construídos pelos os que nos antecederam.
Cada pessoa é estimulada a aprender tudo aquilo que a cultura considera que é importante no processo de vida em sociedade, e a partir dessa bagagem, certo padrão pessoal de vida masculina é inserido. O trabalho, também considerado uma característica da sociedade atual, tem por consideração humana maçante, ou seja, cansativo, pois a maior parte das nossas vidas é estar trabalhando. Só que o homem tem o desejo de trabalhar mesmo sendo cansativo, pois é preciso para sua autoestima. A sociedade moderna desenvolveu um sistema de produção onde se caracteriza uma divisão de trabalho complexa, sendo separados por especialização dos trabalhadores. Antigamente o homem conseguia fazer uma casa e atualmente precisa de um carpinteiro, um pedreiro e etc. A evolução da pobreza e da indigência no Brasil entre 1977 e 1998 pode ser reconstruída a partir da análise das pesquisas nacionais por amostra de domicílios, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a IBGE. Estas pesquisas domiciliares anuais permitem construir uma diversidade de indicadores sociais que retratam, entre outros, a evolução da estrutura da distribuição dos padrões de vida e da apropriação de renda dos indivíduos e da família brasileira. A pobreza, evidentemente, não pode ser definida de forma única e universal. Contudo, podemos afirmar que se refere à situação de carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente com as referências sociais estabelecidas em cada contexto histórico. Deste modo, a abordagem conceitual da pobreza absoluta requer que possamos inicialmente construir uma medida invariante no tempo das condições de vida dos indivíduos em uma sociedade. A noção de linha de pobreza equivale a esta medida, em que, a última instância, uma linha de pobreza pretende ser o parâmetro que permite uma sociedade específica considerar como pobres todos aqueles indivíduos que se encontrem abaixo do seu valor. Neste trabalho, consideramos a pobreza na sua dimensão particular, evidentemente simplificadora, de insuficiência de renda, isto é, a pobreza apenas na medida em que se existem famílias vivendo com renda familiar per capita inferior ao nível mínimo necessário para que possam satisfazer suas necessidades mais básicas. A magnitude da pobreza está diretamente relacionada ao número de pessoas vivendo em famílias com baixa renda per capita, abaixo da linha de pobreza, e a distância entre a renda per capita de cada família pobre e a linha de pobreza. Os resultados da PNADS relevam que, em 1998, cerca de 14% da população brasileira vivia em famílias com renda inferior à linha de indigência e em 33% em famílias com renda inferior à linha de pobreza. Deste modo, como vemos na tabela 1, cerca de 21 milhões de brasileiros podem ser classificados como indigentes e 50 milhões como pobres. Apesar da pequena queda observada no grau de pobreza, o número de pobres no Brasil, em decorrência do processo de crescimento populacional, aumentou cerca de 10 milhões, passando de 40 milhões em 1977 para 50 milhões em 1998. A combinação entre flutuantes macroeconômicas e o crescimento populacional fez com que o número de pobres chegasse a quase 64 milhões na crise de 1984 e a menos de 38 milhões em 1986. No final dos anos 80, registra-se uma aceleração no contingente da população pobre e no período recente, após a implantação do Plano Real, a cerca de 10 milhões de brasileiros deixaram de ser pobres. A importância da escassez de recursos na determinação da pobreza brasileira é avaliada a seguir. De 3 critérios: a comparação do Brasil com o resto do mundo, a análise da estrutura de renda média do país e, finalmente, o exame do padrão do consumo médio da família brasileira. Ao analisarmos de forma exaustiva a partir
de diversos critérios. Esses aspectos da determinação da pobreza, pretendemos demonstrar que a pobreza no Brasil não deve ser associada prioritariamente à escassez abusiva ou relativa de recursos. Assim, podemos confirmar a primeira parte do nosso diagnóstico. O Brasil, apesar de dispor de uma enorme cantiga da sua população abaixo da linha de pobreza, não pode ser considerado um país pobre e a origem dessa pobreza, não incidindo de escassez de recursos, deve ser investigado em outra esfera. Em primeiro lugar, constatamos a renda pré-capital e o grau da pobreza no Brasil, com os demais países do mundo. Essa comparação nos permite verificar se o grau de pobreza no Brasil é mais elevado do que se encontra os países com renda capilar similar. Podemos decompor o grau da pobreza em duas dimensões: A baixa renda e a capital brasileira, e B, o elevado grau de igualdade na distribuição de recursos existentes no Brasil. A primeira dimensão, dada pelo grau de pobreza médio dos países com nível de renda por capital similar ao Brasil, está associada ao baixo valor de renda por capital em relação aos países mais ricos do mundo. A segunda dimensão resulta na diferença entre os graus de pobreza brasileira e os demais países com renda similar à brasileira. Em segundo lugar, comparamos a renda do capital brasileiro com a linha da pobreza nacional, na medida em que a renda média brasileira é significativamente superior à linha da pobreza. Podemos associar intensidade da pobreza à concentração de renda. Nessa seção definimos um exercício retributivo que completa tanto no cenário ideal da executação impossível e não necessariamente desejável de uma distribuição perfeitamente equitativa de renda, como cenário de redução do grau da pobreza a partir das repartições processivas dos recursos disponíveis. O principal objetivo desse exercício é demonstrar que uma divisão mais equitativa dos recursos pode ter um impacto relevante sobre a pobreza em nosso país, que dispõe de uma renda ser capital bastante superior à linha da pobreza. Em seu lugar, descrevemos brevemente o padrão de consumo das famílias brasileiras, como a renda de capital em torno da medida nacional. Na medida em que os padrões de consumo dessa família é satisfatório, obtemos uma demonstração adicional de que a pobreza no Brasil é, sobretudo, um problema relacionado à distribuição de recursos e não à sua escassez. Definir o horizonte de enfrentamento da pobreza requer que explicitemos uma questão. Pode a sociedade brasileira, com a dotação de recursos que possui, erradicar a pobreza? Esta questão crucial traz à tona o possível problema de enfrentarmos empiricamente uma realidade onde impera a pobreza para uma parte significativa da população. Mas, além disso, os recursos disponíveis são insuficientes para retirar esta parcela da população de condições de vida identificadas como precárias. Assim, nossa questão diz respeito à condição da riqueza relativa do Brasil ante a possibilidade de erradicar sua pobreza endogenamente definida. Podemos construir estimativas da evolução do produto interno bruto per capita e da renda familiar per capita como múltiplos das linhas de indigência e de pobreza, respectivamente. Estas estimativas, presentes na tabela 2, revelam que a renda familiar per capita e o PIB per capita representam hoje valores 5 a 8 vezes superiores à linha de indigência e 3 a 4 vezes superiores à linha de pobreza. Assim, confirmamos a hipótese de inexistência de escassez de recursos, na medida em que uma distribuição equitativa dos recursos nacionais disponíveis seria muito mais do que suficiente para eliminar toda a pobreza. A distribuição perfeitamente equitativa dos recursos, produzindo uma sociedade de indivíduos idênticos no que se refere à renda, não necessariamente é justa, nem desejada. No entanto, podemos fazer um exercício de construção de um estado da natureza hipotético, onde estimemos o volume de recursos necessários para erradicar a indigência e a pobreza. O exercício supõe que o poder público dispõe da capacidade de identificar todos os indivíduos da população pobre e poderia transferir, com focalização perfeita,
e calibragem precisa entre as famílias. Os recursos estritamente necessários para que todos esses indivíduos pobres obtivessem a renda equivalente ao valor da linha de pobreza. Assim como reportado na tabela 2, seria necessário transferir anualmente cerca de 6 bilhões de reais, 2% da renda das famílias, para retirar da indigência o limite extremo da população pobre, ou ainda 29 bilhões de reais, ou seja, 7% da renda das famílias para atingir uma meta social mais ambiciosa, retirar da pobreza toda a população excluída. Uma simulação relevante proposta no gráfico 3 simula a intensidade com que reduções no grau de desigualdade podem afetar o grau de pobreza e implica manter constante a renda média brasileira e reduzir o grau de concentração de renda de modo a eliminar o hiato de desigualdade existente entre a realidade brasileira e a de vários países latino-americanos. Assim, tomando como marco de referência o Uruguai, país com menor grau de desigualdade entre os países latino-americanos, com um coeficiente de Gini próximo a 0,40 e reduzindo o grau de desigualdade brasileiro de modo a ficar idêntico ao uruguaio. Teríamos que a porcentagem de pobres no Brasil seria reduzida em 20 pontos percentuais. A partir desse exercício, podemos sugerir que quase 2/3 da pobreza no Brasil podem estar associados ao diferencial no grau de desigualdade da distribuição de renda existente entre o Brasil e o Uruguai. Este exercício estático e comparativo, mais uma vez, pretende tornar evidente o peso da estrutura da distribuição de renda brasileira na explicação da existência de um enorme contingente de pobres no país. O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades, desde desigualdade de oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero e etc. De modo geral, a desigualdade econômica, a mais conhecida, é chamada imprecisamente de desigualdade social, dada pela distribuição desigual de renda. O Brasil tem a maior concentração de renda do mundo. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. A maior concentração do tipo no mundo. É o que indica a pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada, entre outros, pela economista francês Thomas Piketty. O grupo, composto por centenas de estudiosos, disponibiliza um banco de dados que permite comparar a evolução da desigualdade de renda no mundo nos últimos anos. O abismo entre os maiores bilionários do planeta e a fatia mais pobre da população continua aumentando, segundo o relatório da ONG Oxfam Brasil, que tem o propósito de combater a desigualdade e a pobreza. De acordo com o levantamento, 2% de toda a riqueza mundial gerada entre setembro de 2016 e setembro de 2017 ficou nas mãos do 1% mais rico da população, enquanto a metade mais pobre do globo, que equivale a 3,7 bilhões de pessoas, não foi beneficiada com nenhum tipo de aumento. No que diz respeito à distribuição de renda no país, a síntese dos indicadores sociais 2017 comprovou mais uma vez que o Brasil continua um país de alta desigualdade de renda, inclusive quando comparado a outras nações da América Latina, região onde a desigualdade é mais acentuada. Segundo o estudo, em 2017, as taxas de desocupação da população preta ou parda foram superiores às da população branca, em todos os níveis de instrução. Na categoria ensino fundamental, completo ou médio incompleto, por exemplo, a taxa de desocupação dos trabalhadores pretos ou pardos era de 18,1%, bem superior que o percentual dos brancos, 12,1%. A distribuição dos rendimentos médios por atividade mostra a heterogeneidade estrutural da economia brasileira, embora tenha apresentado o segundo maior crescimento em termos reais nos 5 anos disponíveis, 10,9%. Os serviços domésticos registraram os rendimentos médios mais baixos de toda a série. Já a administração pública acusou
o maior crescimento, 14,1%, e os rendimentos médios mais elevados, diz o IBGE.